Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Nós temos estudado em nossas aulas a Teologia Bíblica dos Evangelhos Sinóticos, em especial usando como texto base a obra A Vinda do Reino, de Hermann Ridderbos. Nós pretendemos, por meio dessa aula, tratar da segunda parte de uma série de características por meio das quais Hermann Ridderbos entende que o reino de Deus é descrito a partir do relato que nós temos nos chamados evangelhos sinóticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós veremos nessa aula as duas características que não foi possível ver, senão ficaria muito extensa a nossa aula, na nossa videoaula anterior. E, de acordo com Ridderbos, o reino de Deus tem 5 aspectos que aparecem a partir daquilo que nós encontramos na pregação inicial de João Batista e de Jesus Cristo. Esse reino é teocêntrico, é dinâmico, é messiânico, é futuro e é presente. Meu nome é Davi Miguel Manso e é uma satisfação ter você acompanhando as nossas videoaulas. Vamos hoje aprender um pouquinho mais a respeito dos dois aspectos que nós não abordamos na nossa última videoaula: a presença e o futuro do reino de Deus. Vamos lá? Recapitulando um pouquinho, nós vimos na aula anterior algumas características do reino de Deus a partir daquilo que nós encontramos no ensino dos evangelhos sinóticos. Nós vimos que esse reino é teocêntrico. Isso quer dizer que o reino é uma iniciativa de Deus. O reino é o poder de Deus adentrando na história a fim de levar os poderes que se opõem a Deus, os poderes rebeldes a Deus, à sua total destruição. É também o poder de Deus se impondo na história a fim de trazer salvação ao povo escolhido por Deus para receber essa salvação e redenção sobre todas as coisas. Não há nenhuma centralidade em relação ao homem quando nós pensamos na vinda do reino de Deus. É Deus quem causa a vinda do seu reino. O reino vem para a glória de Deus. O reino vem porque Deus é soberano e a iniciativa de trazê-lo é dele, a fim de restaurar as coisas, a fim de promover a paz, a fim de redimir tudo aquilo que foi quebrado pelo pecado. Nós dissemos também que o homem não participa na vinda do reino. Sim, uma vez alcançado pelo reino e transformado pelo reino, o homem passa a ser um agente de expansão do reino. Mas no tocante à vinda do reino, não há participação humana. O reino vem porque Deus decidiu que era hora dele vir, era hora de cumprir as promessas, de fazer vir à luz as profecias antigas, de fazer com que as alianças encontrassem o seu cumprimento, e por isso o reino vem, a fim de que a redenção fosse consumada. Mas isso é uma ação de Deus, o homem não participa dela. O centro disso tudo está em Deus, isso acontece para a glória dele. E é isso que nós queremos dizer, e é isso que Ridderbos quer dizer, quando ele diz que o reino é teocêntrico. Nós vimos também que esse reino ele é dinâmico. Esse reino é a manifestação do poder de Deus em ação. Quando os evangelhos falam a respeito da vinda do reino, o foco se encontra muito mais na pessoa do rei e nas ações realizadas por esse rei do que no reino como um território ou uma realidade de coisas, um estado de coisas estático. O foco está na ação real daquele que traz o reino. O foco está nas coisas que o rei faz, nas coisas que ele coloca em ação. O rei vem e manifesta o seu poder, de maneira que o mundo dos demônios é desbaratado, o mundo dos homens é levado a uma crise. Portanto, o foco do relato dos evangelhos sinóticos está na ação do rei, no reinado do rei, nós poderíamos dizer, e não no reino como um estado final de coisas estabelecido, ainda que esse aspecto também esteja presente nos sinóticos. Mas o aspecto dinâmico do reino, esse poder do rei que coloca as coisas em ação, que coloca as coisas em movimento, que muda totalmente o estado das coisas, é de fato o que ocupa o primeiro plano
no relato dos sinóticos, à luz da interpretação do teólogo bíblico Hermann Ridderbos. E a última característica que é importante nós destacarmos é que esse reino é messiânico. Por que os sinóticos anunciam a chegada do reino? Porque, de acordo com o relato dos evangelhos sinóticos, o reino chegou, o reino de Deus é vindo. Tão somente porque o Messias é chegado, tão somente porque o Messias traz esse reino. E nós vemos que essa é uma revelação própria dos sinóticos. Nos sinóticos, o reino de Deus é imediatamente associado à figura messiânica, a figura do Messias prometido no Antigo Testamento. E porque o Messias chegou, o reino chegou. Nós vemos, por exemplo, nos relatos do nascimento de Jesus, que as duas coisas são apresentadas ao mesmo tempo. Aquele Messias que é prometido a Davi como um dos seus descendentes que se assenta no trono para sempre, é apresentado também como o Senhor que vem trazer salvação. Então, essas duas expectativas que no Antigo Testamento pareciam associadas, mas não se confluíam totalmente, a expectativa do reino de Deus, do dia do Senhor que vem, por um lado, e a expectativa do Messias prometido, da raiz de Jessé, desse descendente de Davi que viria para reinar, elas são apresentadas de maneira muito próxima. As coisas que são atribuídas a uma e a outra são muito semelhantes, mas continuam como córregos, como correntes de água que correm em paralelo. Mas no Novo Testamento, nos evangelhos sinóticos, essas correntes convergem e elas se apresentam para nós como um rio caudaloso que muda todas as coisas. Portanto, o reino de Deus tem a característica nos evangelhos sinóticos de ser algo messiânico. Hoje, nós veremos mais duas características desse reino. Nós veremos que esse reino é apresentado para nós nos evangelhos sinóticos, segundo o autor Hermann Ridderbos explica e interpreta para nós, como algo que é já presente. O reino de Deus nos sinóticos é apresentado como uma realidade presente, mas que também tem aspectos que apontam para um futuro glorioso. Então, esses dois aspectos, o aspecto da presença do reino e o aspecto da dimensão futura do reino, melhor dizendo, esses dois aspectos, o aspecto da dimensão presente do reino e da dimensão futura do reino, serão considerados por nós nessa aula. Vamos lá então e vamos estudar essas duas dimensões do reino que são muito importantes e que são apresentadas para nós nos evangelhos sinóticos. Acompanhe comigo. O reino de Deus como futuro. Nesse sentido, o que é dito para nós nos evangelhos sinóticos? Veja, nós vemos a proclamação do reino por Jesus como o anúncio total do cumprimento do Antigo Testamento e o início do escatom de Deus. Quando nós olhamos para isso, a gente vê mais uma questão que aponta para o fato de que Jesus anuncia o reino como algo, em certo sentido, chegado. Jesus começa a sua proclamação desse jeito. Jesus começa a sua proclamação anunciando de maneira muito enfática, como nós veremos daqui a pouquinho, que o tempo é cumprido, o tempo é chegado e o reino de Deus está aí, e isso demanda arrependimento. Ele diz também, lá em Lucas, que a Escritura se cumpriu hoje. Então o reino é uma realidade que invade o presente, que invade a história. Porém, o que é anunciado como algo que chega, através da pessoa dele, através da obra dele, é de fato o início do propósito de Deus para todas as coisas. Jesus proclama, portanto, o início do fim, o início da etapa final do plano de Deus, o início do último capítulo da história da redenção que Deus tem desenrolado e tem realizado ao longo dos séculos. É isso que Jesus anuncia. Portanto, esse elemento do fim, esse elemento da conclusão, esse elemento do futuro e da consumação futura dos planos de Deus é algo extremamente presente no anúncio de Jesus. E nós podemos perceber que, de fato, esse elemento do futuro na pregação de Jesus nos evangelhos sinóticos é muito mais presente do que alguns intérpretes estão dispostos a reconhecer.
O futuro ele tem um aspecto muito importante na proclamação de Jesus. E quando eu me refiro ao futuro, eu me refiro realmente às últimas coisas, à era vindoura que Jesus anuncia e que ainda está por se cumprir. E nós vamos olhar para alguns elementos dessa presença do futuro na proclamação de Jesus que nós não podemos de fato subestimar. Nós vamos ver que isso tem uma importância fundamental no ensino de Jesus Cristo. Nós vemos, por exemplo, a questão do futuro enfatizada de maneira muito clara por Jesus no Sermão do Monte. No Sermão do Monte. Jesus ele fala a respeito do futuro no Sermão do Monte. E nós vemos isso, por exemplo, nas tão famosas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, essa dimensão do futuro do reino de Deus, ela é muito presente. Então, veja, por exemplo, a questão das recompensas das bem-aventuranças como algo que será obtido, que será experimentado numa realidade futura. Bem-aventurado os pobres, bem-aventurados os humildes, porque eles verão a Deus. É uma realidade apresentada como futura. Bem-aventurados que têm fome e sede, porque serão saciados. Bem-aventurados limpos de coração. Eu falei a primeira bem-aventurança com uma conclusão errada, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Portanto, a conclusão das bem-aventuranças é apresentada para nós como uma realidade a ser desfrutada em um futuro. A ser desfrutada em um futuro. Portanto, nós temos que prestar bastante atenção nisso e ver isso como uma realidade que aponta para o futuro das bem-aventuranças na pregação, no ensino de Jesus. Vou reestruturar aqui as projeções. Depois eu vejo se eu acerto isso aí na edição do filme. Né? Então, além das bem-aventuranças, a gente vê a questão do futuro em outros momentos, em outras partes do Sermão do Monte. Veja o que Jesus diz também, em relação ao futuro no Sermão do Monte, sobre a questão do modo como os discípulos deveriam orar. Eles deveriam orar pela vinda do reino. Venha o teu reino como uma realidade futura. Em vários outros trechos dos evangelhos sinóticos, nós vamos ver Jesus mencionando a questão do futuro do reino. Nós vamos ver Jesus mencionando o reino como uma realidade futura. Ele vai dizer, por exemplo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente a fim de se assentarem à mesa com Isaac, Abraão e Jacó no reino dos céus como uma realidade por vir. Ele diz que os justos no reino vindouro resplandecerão como o sol. Ele fala a respeito do reino como uma realidade por vir, por exemplo, quando ele responde para João e Tiago, quando eles pedem para se assentar à sua direita e à sua esquerda no reino de Deus. Portanto, há muitas menções ao longo do ensino de Jesus nos evangelhos sinóticos, e mencionamos aí vários trechos de Mateus, você pode acompanhar depois na sua Bíblia, em que o reino é apresentado para nós como uma realidade a ser concretizada em uma era vindoura, em uma era do porvir. E se nós olharmos para outras afirmações de Jesus, nós vamos ver Jesus falar a respeito de algo que ele chama de consumação dos séculos, uma realidade a ser cumprida no futuro, quando todas as coisas encontrarão seu fim. Ele fala a respeito da palingênese, quer dizer, a renovação, a regeneração da terra, uma realidade que também há de se cumprir no futuro, a renovação de todas as coisas. Ele fala a respeito da vida eterna que será dada no mundo vindouro, contrastando os filhos deste mundo com os filhos da ressurreição. Então,
Veja, o futuro é algo extremamente presente na pregação de Jesus. Não há como negligenciar isso, não há como fazer vistas grossas ao fato de que o futuro é uma menção constante, é uma menção muito patente nos ensinos de Jesus no Evangelho sinótico, nos Evangelhos sinóticos. Portanto, essa dimensão do reino de Deus como uma realidade futura é algo que é ensinado por Jesus de maneira reiterada através da sua pregação. E o que nós queremos dizer como reino de Deus como uma realidade futura? Nós queremos dizer como algo que será vivenciado ainda do nosso ponto de vista. Há coisas a respeito do reino de Deus que não aconteceram ainda. A ressurreição não aconteceu ainda. A renovação da terra ainda não aconteceu. A glorificação dos filhos de Deus ainda não aconteceu. Eles resplandecendo em sua justiça como a luz. Os bem-aventurados ainda não receberam plenamente a sua recompensa. Essas coisas acontecerão em um outro momento, em uma outra etapa do plano redentor de Deus, que nós costumamos chamar de consumação. É a última etapa e ela ainda está por vir. Do nosso ponto de vista, isso é uma realidade futura. E é importante enfatizar isso, por quê? Porque isso não é algo que é aceito por todo mundo. Isso não é algo que é aceito como uma realidade, vamos dizer assim, essa escatologia que é futura, que ainda há de ser revelada, não é aceita por todos, porque há muitos que vão entender que a escatologia apresentada por Jesus, ela deve se restringir ao tempo presente. Ela é uma escatologia para o aqui e para o agora, e não há nada restando para o porvir. Então são interpretações escatológicas do ensino de Jesus que nós podemos chamar de imamentistas. Limitam-se a essa realidade presente, de modo que para o futuro não há nada restando. Enquanto, de fato, essa escatologia futura, ela é absolutamente importante no ensino de Jesus. Ela é absolutamente importante no ensino de Jesus. Ela é um fio condutor do ensino de Jesus e ela tem um peso muito grande. Então, é nesse tempo em que o juízo virá. É nesse tempo em que a salvação se consumará. Jesus não negligencia esses aspectos do reino que são futuros. Muito pelo contrário. Ele dá uma ênfase e uma importância muito grande para esses aspectos, para esses elementos futuros em sua pregação. Qualquer tipo de interpretação, portanto, que coloca todo o caráter escatológico da mensagem de Jesus no aqui e no agora, deve ser vista por nós como não fazendo justiça ao ensino dos sinóticos. É claro, cada um pode propor a sua interpretação, mas essa proposta ela tem que ter fundamento exegético. E quando nós olhamos para o texto dos sinóticos e olhamos para esse texto dos sinóticos querendo fazer justiça a esse texto, nós vemos que Jesus coloca muitas coisas como coisas que acontecerão num futuro do ponto de vista daquele que está lendo os evangelhos. Do ponto de vista daquele que está lendo os evangelhos, essas realidades ainda não aconteceram. E elas ocorrerão em um outro momento. E esse momento é o momento que, se nós olharmos para o texto mais escatológico de Jesus, que eu nem mencionei aqui intencionalmente, ele demandaria um estudo em particular, que é o sermão escatológico de Jesus. Esses elementos acontecerão por ocasião da parousia, por ocasião da vinda do Filho do Homem, ou da volta do Filho do Homem. Então, por ocasião da sua vinda, na perspectiva de Jesus, que, de fato, virá juntamente com ele aquilo que ele chama de lago de fogo e enxofre, para onde aqueles que sofrerão a justiça serão lançados. Virá, então, novos céus e nova terra. Virá uma consumação final. Esses elementos são futuros em relação à pregação de Jesus. E eles são muito importantes, porque é nesse momento que o plano de Deus alcançará a sua consumação total. Embora essa consumação já tenha sido inaugurada por ele. Então, é importante manter essa tensão do ensino de Jesus. Ela está presente nos evangelhos sinóticos. O reino é uma realidade já inaugurada, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas é uma realidade que tem elementos claramente futuros. E esses elementos ficarão em suspenso até a parousia, até a vinda com o poder do Filho do Homem. Então,
Qualquer tipo de interpretação que limita a escatologia de Jesus ao aqui e ao agora deve ser refutada. Quem traz esse tipo de ensino? No contexto do liberalismo clássico, do liberalismo teológico clássico, nós vemos esse ensino presente, por exemplo, nas obras de C.H. Dodd, ou C.H. Dodd. Dodd vai colocar o reino como uma realidade totalmente presente e que surge como um desdobramento do avanço ético-religioso do cristianismo. Então a ideia é que, na medida em que as pessoas que são cristãs disseminarem os princípios éticos da mensagem de Jesus por todo mundo, o resultado disso será a obtenção da paz mundial. Haverá um momento em que o homem, pela sua ética, pela sua evolução natural, como ser racional, como ser capaz e absolutamente competente e que tem em si uma natureza imanentemente boa, o resultado da disseminação dos valores do cristianismo por essa raça humana aperfeiçoada e evoluída será aquilo que Dodd chama de reino de Deus. E, obviamente, esse ensino é uma interpretação de Dodd dos evangelhos sinóticos absolutamente plasmada por pressupostos do iluminismo, pressupostos da ciência positivista, daquele clima absolutamente otimista em relação à humanidade no século XIX. E obviamente, esse otimismo em relação à humanidade ele vai desvanecer na primeira metade do século XX, quando o ser humano evoluído, racional, esse ser aperfeiçoado que Dodd postulou no final do século XIX, vai trazer à realidade, de fato, 2 guerras mundiais e um monte de catástrofes, frustrando a expectativa dos humanistas, né, que encontram o seu apogeu aí no período do iluminismo. Então, esse tipo de pensamento antropocêntrico que coloca o reino de Deus como resultado da ação humana, né, e que não mantém nada para o futuro, que não reserva nada para o futuro, além de não fazer justiça aos ensinos de Jesus nos evangelhos sinóticos, se mostra nessa perspectiva liberal, otimista, antropocentrista, bastante frustrante à luz da própria realidade que o século XX trouxe à luz, infelizmente. Todo o sofrimento e toda a tristeza humana que nós assistimos ao longo do século XX e continuamos assistindo no século XXI. Outro teólogo que propõe uma leitura bastante imanentista dos ensinos de Jesus contido nos sinóticos é o próprio Rudolf Bultmann, porque com seu processo de demitologização dos evangelhos sinóticos, a ideia de Bultmann é extrair do relato dos evangelhos sinóticos tudo aquilo que fosse de caráter transcendente e sobrenatural. Essa é a proposta de Bultmann, bastante alinhada também aos pressupostos da ciência positivista, bastante alinhado aos pressupostos racionalistas do século XX e século XIX. E a ideia de Bultmann realmente é rejeitar e afastar qualquer tipo de leitura presente nos evangelhos que seja transcendente, que seja sobrenatural. E quando Jesus traz a ideia de uma realidade transcendente que invade o futuro, renovando todas as coisas, trazendo o fim do mundo, essa leitura não se coaduna nos pressupostos de Bultmann. Então, para Bultmann, o reino de Deus é uma realidade totalmente presente, é uma realidade totalmente imanente. E esse ensino apocalíptico de Jesus, que nós encontramos, por exemplo, no sermão escatológico ou em outros, na verdade, espalhados por todo o texto de Mateus, de Lucas, como nós vimos nos textos que nós mencionamos, Bultmann interpreta como a crise existencial com a qual o ser humano se vê lançado, essa crise existencial que o ser humano tem que experimentar como resultado do confronto do ensino radical de Jesus. Então,
o Bultmann coloca isso realmente em termos que se alinham com o existencialismo. O Apocalipse de Jesus, né, essa mensagem escatológica radical de Jesus, ela é de fato aquela crise existencial a qual o ser humano se precipita quando se vê diante dos ensinos de Jesus Cristo. Ele tem que tomar uma posição, ele tem que resolver essa crise. Então, Bultmann, na verdade, vai acabar dando uma interpretação metafórica para os ensinos de Jesus a respeito da era vindoura, porque para ele a era vindoura nada mais é do que essa crise existencial a qual o ser humano tem que ser lançado quando entra em contato com o ensino do Cristo ressurreto aí na sua interpretação, que é diferente do Jesus da história. O Jesus da história é de fato uma figura muito mais cercada de mitos e de lendas que a igreja primitiva trouxe para dentro dos evangelhos, na perspectiva de Bultmann, que eu rejeito completamente, do que aquilo que ele de fato existiu. Aquele ser que de fato existiu, que debaixo de muitas camadas de mitos, talvez se resgate alguma coisa através das ferramentas que Bultmann criou na sua crítica da forma. Mas o fato é que esse Jesus histórico trouxe ensinamentos eticamente radicais que, se levados a sério, levarão o ser humano a essa crise existencial. E tudo aquilo que Jesus coloca como escatologia futura, para Bultmann, não passa de existencialismo. Esse fim do mundo anunciado por Jesus é a crise existencial que deve levar o ser humano a uma mudança, né, a um elemento ali de autorrevelação, de autoconhecimento e de transformação pessoal. Então, para Bultmann, tudo não passa de uma realidade imanente. O reino de Deus é aquilo que nós experimentamos como fruto dessa nossa crise ao nos depararmos com o ensino de Jesus. Ok? Então, é mais um tipo de interpretação imanentista do ensino de Jesus, porque restringe tudo ao presente, enquanto no ensino de Jesus contido nos sinóticos, se formos fazer justiça àquilo que Jesus disse ali, há um aspecto futuro do reino que não pode ser negado. E nós podemos também mencionar como mais um desses elementos de leitura imanentista do ensino futuro de Jesus, a chamada teologia social. A teologia social é aquela linha de interpretação dos ensinos de Jesus que propõe que o reino de Deus nada mais é do que a transformação social que o cristianismo deve promover, especialmente por meio do resgate do pobre, por meio do resgate do oprimido. Então há de fato aí muita síntese entre o ensino cristão e a ideologia marxista, a ideologia materialista, do marxismo, e a ideia de reino de Deus acaba sendo reduzida, nesse caso, à ideia de uma promoção de justiça social, de um discurso de transformação social, de resgate do oprimido. É importante a gente dizer que qualquer pessoa que leva a mensagem do reino de Deus a sério e que busca vivenciar a realidade do reino de Deus à luz daquilo que Jesus ensina do ponto de vista do seu ensino ético, do ensino do amor ao próximo, não pode ficar indiferente à realidade da pobreza, à realidade da opressão. A realidade da opressão é uma realidade presente no século XXI, para vergonha da igreja. Embora a fé cristã tenha sido um elemento de transformação e de libertação da opressão ao longo dos séculos. Porém, se nós olharmos para a realidade que nos cerca, nós temos que ser honestos e reconhecer que a opressão é uma realidade presente e Deus não se agrada dela. A mensagem da Escritura Sagrada como um todo, não apenas os ensinos de Jesus, mas se nós olharmos o ensino dos profetas, mostra para nós que Deus não é um Deus que se agrada da opressão. Deus é um Deus que ouve o clamor do oprimido. Deus é um Deus que age em resgate e com o propósito de salvar aqueles que na sua pobreza clamam a Ele.
da ação de Deus no sentido de resgatar e de salvar o pobre, o oprimido, a mulher que se vê numa situação de sofrimento, de desvantagem e de exploração simplesmente pelo fato de ser mulher, a criança que é explorada, aquele que sofre injustiça em virtude da discriminação racial. Todas essas causas que atualmente têm sido vistas como causas de esquerda, na verdade, elas são causas que representam o fazer justiça, né? E o reino de Deus tem como um dos seus aspectos a promoção da justiça e a promoção da paz. Então, eu não acredito que o cristão ele deve ficar silente, ele deve ser omisso quando ele se depara com essa realidade da injustiça. Dito isso, né, e isso é uma coisa que tem que ser frisada e tem que ser apreendida por nós não podemos igualar a totalidade do ensino sobre o reino de Deus presente nos evangelhos com o discurso de libertação do oprimido. Porque a ideia de redenção e de salvação que Jesus Cristo trouxe, ela é muito mais ampla do que uma ideia que se restringe à questão de luta de classes sociais, a uma realidade socioeconômica. A salvação que Jesus anuncia por meio da sua mensagem é muito mais ampla e muito mais poderosa do que uma questão que envolve a realidade socioeconômica. A salvação anunciada por Jesus Cristo é salvação do pecado. Ela tem uma natureza espiritual, ela atinge o ser humano numa dimensão muito mais profunda e interna do que o tipo de libertação que essa teologia social propõe trazer ao ser humano. Porque essas vertentes teológicas, muito presentes, muito marcadas na América Latina, elas equalizam a ideia de salvação com a ideia de resgate do oprimido socialmente falando, com a ideia de resgate socioeconômico. E Jesus nunca restringiu a sua mensagem, o seu querigma, a essa dimensão socioeconômica. Salvação para Jesus Cristo é uma realidade de libertação dos poderes malignos, libertação dos efeitos opressores do maior inimigo do ser humano, que é o pecado, presente no seu coração. E a transformação que Jesus traz, a libertação que Jesus traz, é a libertação desses poderes e, portanto, tem uma natureza espiritual. Então é essa salvação que Jesus trouxe a essa realidade. E essa salvação começa a ser experimentada agora, é uma realidade presente na vida daqueles que creem em Jesus, e é uma realidade que será experimentada por completo quando a nossa justiça resplandecerá totalmente no reino do porvir. Quando nós nos assentarmos à direita do nosso Salvador no mundo vindouro. Quando nós recebermos o nosso corpo de glória, o nosso corpo ressurreto. Então, há elementos relacionados ao reino de Deus e a libertação e a salvação que esse reino traz, que são elementos futuros, que são elementos que não serão obtidos pela via da luta de classes, pela via da justiça social. Reiterando, por mais importante que o discurso de justiça social seja, e eu entendo que os cristãos devem aderir a esse discurso, não porque os cristãos devem aderir à agenda da esquerda, mas porque esse discurso não é um discurso da esquerda, esse é um discurso da Bíblia. A Bíblia ela nos lança a busca da justiça. Ela faz daqueles que fazem parte do reino, ela faz dos cidadãos do reino, cidadãos que se importam com a justiça, por uma questão de amor ao próximo. Por uma questão de amor ao próximo, para a glória de Deus. Não como fruto de uma ideologia política, não como fruto de uma luta política, mas porque, de fato, isso é condizente com os valores do reino. Mas o reino não se limita a isso. O reino é muito mais que isso. Esse é um aspecto do reino. Mas é um aspecto que é, inclusive, resultado da transformação e da salvação espiritual que o reino traz. Então não podemos perder de vista essa dimensão muito maior do reino de Deus do que a teologia social se propõe a reconhecer. O reino de Deus é o poder de Deus irrompendo na história, invadindo o presente com o propósito de desmantelar o reino de Satanás, com o propósito de reverter os efeitos malignos do pecado, com o propósito de, dessa forma, trazer salvação ao povo de Deus e, por isso,
promover a paz, promover a justiça, promover transformação em todas as esferas. Promover transformação na política, promover transformação na música, nas artes, na educação, na tecnologia, na ciência. Tudo isso o cristão pode influenciar como agente do reino de Deus. Porém, não podemos perder de vista que a restauração final, a redenção final, a renovação de todas as coisas é prerrogativa do Senhor Jesus. E ela acontecerá quando Ele voltar gloriosamente, quando as trombetas ressoarem, quando o céu anunciar que o Filho de Deus está voltando. Só Ele pode promover redenção plena. Nós podemos colaborar nessa agenda redentiva de Cristo, de fato, eu creio que podemos, fazendo a nossa parte e causando mudanças pontuais, causando transformações pontuais. Na medida em que uma sociedade adere mais ou menos aos valores e princípios do reino, ela pode experimentar mais ou menos transformação. Mas a redenção da cultura, a redenção do mundo, a redenção cósmica, essa é a prerrogativa de Jesus Cristo em sua vinda. Nós vamos ter que aguardar até lá e por isso devemos sempre orar: Maranata, vem Senhor Jesus, vem o teu reino, no sentido de testemunhar e desfrutar da renovação de todas as coisas. O que nos resta fazer é clamar pela volta, pelo retorno do nosso Senhor Jesus, porque isso é uma realidade futura. Então, essa é a dimensão futura do reino. Né? Essa é a dimensão futura do reino. Há um aspecto do reino que é resguardado, que é reservado para o futuro, e essa é uma mensagem absolutamente presente na pregação de Jesus Cristo, que não pode ser negligenciada, e daí seria importante nós refutarmos qualquer tipo de leitura dos evangelhos que acaba reduzindo a realidade do reino de Deus ao seu aspecto presente. Então, há um aspecto futuro na pregação de Jesus Cristo, como há também um aspecto presente. O importante é manter essa tensão. O importante é manter a tensão entre o já e o ainda não. E se agora nós falamos a respeito daquilo que ainda não aconteceu, ainda está por acontecer, é importante nós olharmos também para aquilo que Jesus apresenta em seus ensinos, que diz respeito àquilo que já aconteceu, ao aspecto presente do reino de Deus. E vamos fazer o seguinte, para que nós não tenhamos essa aula muito comprida, eu vou dividi-la em duas aulas. Você pode assistir essa primeira parte, em que nós falamos a respeito do reino de Deus como uma realidade futura, e assista a próxima web aula, em que nós vamos falar sobre o reino de Deus como uma realidade já presente nesse mundo. Vamos falar sobre o aspecto presente do reino de Deus. Então continue acompanhando o nosso curso de teologia bíblica, com ênfase nesse momento nos evangelhos sinóticos, e vimos nessa videoaula o reino de Deus apresentado por Jesus Cristo em seus ensinos como uma realidade ainda por vir, como uma realidade futura. Acompanhe na nossa próxima videoaula o aspecto presente do reino de Deus, tal como apresentado por Jesus e por João Batista em suas pregações no início dos evangelhos sinóticos, ok? Um abraço, Deus abençoe você, continue acompanhando o nosso curso. É um prazer tê-lo conosco.